Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nessa aula vamos estudar sobre área de superfícies planas, envolvendo aí todos os polígonos nesse estudo. Bom, a área de qualquer superfície é a medida dessa superfície. E para realizar essa medida, nós temos que ter o conhecimento de alguns elementos, como, por exemplo, as medidas. Vamos usar sempre a unidade de medida, que é metro, mas vai ter situações onde vocês vão precisar usar as medidas menores que o metro, decímetro, centímetro, milímetro, ou as unidades maiores que o metro, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Lembrando vocês que toda vez que a gente vai transformar uma medida maior numa menor, a gente vai multiplicar por 10. Por exemplo, eu vou transformar quilômetro em hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Cada medida inferior, eu vou multiplicando por 10, certo? E toda vez que eu vou transformar uma medida menor numa medida maior, eu vou dividir por 10. Então, se eu tenho aqui 1 milímetro, para transformar em centímetro, eu vou dividir 1 por 10. E o resultado vai ser em centímetros, certo? Já na medida de área, nós vamos usar muito os valores quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado e assim por diante. A gente sabe que em 1 metro quadrado eu tenho aqui 100 centímetros de cada lado desse metro. Portanto, toda medida aqui, quando eu vou transformar uma medida maior numa menor, eu vou multiplicar por 100, porque eu tenho, em 1 metro, eu tenho 100 centímetros quadrados. Então, cada medida aqui, quando se trata de área, a gente vai multiplicar não por 10, e sim por 100. Se eu tiver aqui, por exemplo, 1 quilômetro quadrado, para transformar em metro quadrado, eu vou multiplicar aqui, olha, 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100, 3 vezes, olha, eu tenho 1, 2, 3 casas até chegar no metro, então eu vou multiplicar aqui 3 vezes, ó, 100 vezes 100 vezes 100, que vai dar 1 milhão de metro quadrado. Então, do mesmo jeito é aqui para dividir. Se eu vou dividir uma unidade menor para uma maior, se eu vou transformar uma unidade menor na maior, eu vou dividir por 100. Dividir por 100. Cada unidade maior, eu vou dividir por 100. Para transformar a maior na menor, eu vou multiplicar por 100. Ok? Outra coisa importante aqui no estudo de área, que a gente pode usar o cálculo direto quando a gente tem uma figura aqui. Por exemplo, eu tenho os elementos para serem utilizados nesse cálculo, eu posso usar a fórmula de forma direta, né? Posso fazer o cálculo direto. Eu sei que a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se eu tenho os elementos aqui, se eu tenho a altura, eu tenho o lado, basta multiplicar e achar o resultado. Então, esse polígono me dá a condição de achar o resultado direto. Mas aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho dentro desse polígono, eu posso ter aqui, dividir em dois polígonos diferentes. Aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um retângulo. Então, essa medida, esse tipo de cálculo eu chamo de partição. É quando a gente acha um pedaço, depois o outro e junta os dois para chegar no resultado. E aqui eu chamo de exclusão. Essa danada aqui é a mais cobrada nos concursos e vestibulares, onde eu tenho
duas áreas aqui. Por exemplo, se eu quero calcular a área dessa parte aqui, eu posso calcular o quê? Eu posso calcular a área do círculo e a área do triângulo e subtrair uma da outra. Eu posso calcular do círculo e subtrair a área do triângulo. E aí, é o que a gente chama de exclusão, para chegar na área dessa parte aqui achurada. É o que a gente chama de exclusão. Então, a área, ela pode ser calculada diretamente, ela pode ser calculada pela partição e pode ser calculada também pela exclusão, quando eu tenho uma região plana, um polígono dentro do outro, ok?